Oi pessoal, meu nome é Cláudio Ferramenta, sou gestor da Old Car Neverdai, uma loja de reparos de clássicos aqui em Portugal. Bem, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com carros clássicos, que começa desde a infância, né? O começo da história era que meu pai tinha alguns carros clássicos em casa, né? Que ele adorava Mercedes antigas. E tinha o meu irmão que mexia nos carros dele lá na garagem do meu pai. Aí foi quando eu comecei a mexer nos carros, né? Uma bela data eu ganhei uma Mercedes 1965 azul dele, que não funcionava direito, e eu comecei eu mesmo a botar a mão na massa para poder colocar para funcionar. Em profissão, eu comecei foi polindo carros para um amigo meu, para dois amigos meus, né? No caso, o Arnaldo Trindade Júnior e o Eduardo Jardim, que eu comecei a polir carros para eles no Grajaú, porque assim eu comecei a ver que o polimento de carro me dava mais dinheiro do que onde eu trabalhava, que era como office boy, né? E lá a gente tinha de tudo, tinha desde os Volkswagen, dos Fusca, e eles gostavam muito de jipes da Segunda Guerra, em 1942, e tinha muitos carros lá que eles pintavam para vender, ou pintavam de forma para clientes, algumas pessoas pediam para retocar carros, e aí acabou que eu fiquei lá polindo carros. E aí foi que começou minha vida profissional na parte de carros. Isso foi em 86, por aí, 1986, mais ou menos. Depois disso, minha profissão foi para outros lugares e acabou que eu comecei a preparar carros turbo na época dos anos 90. A gente começou a fazer carros turbo. E aí eu fui trabalhar numa oficina na Mendissá, no centro da cidade, chamada Funny Car, que também não existe mais, que era representante da Ancona, que existe até hoje, Ancona Racing. E aí começamos a montar carros turbo para a rua e começamos a competir em arrancadas e a gente ia para arrancadas em São Paulo e tudo. E inclusive a gente participou de alguns campeonatos. A gente apresentava as peças americanas no Rio de Janeiro, fomos um dos primeiros a representar essas peças lá, e foi assim que tudo começou. Bem, então, aí depois disso começou, eu comecei a colecionar carros, né? Comecei a juntar carros, porque aí minha profissão era gestão de projetos e eu comecei a ter carros. Comprei uma Santa Matilde, um Fusca, um Opel Manta, enfim, fui juntando carros e acabou que eu tive a necessidade de ter um lugar para fazer a mecânica deles e mexer nos meus carros. Um belo dia, um amigo me perguntou se podia mexer no carro dele, e aí eu comecei a mexer em carros de amigos e acabou que isso se transformou em algo que eu mexia mais nos carros dos meus amigos do que nos meus. No Brasil acabou que eu também assumi uma responsabilidade de cuidar de uma coleção de clássicos que tinha um grande colecionador lá do Rio de Janeiro que tinha uns clássicos que precisavam de manutenção e eu assumi a coleção dele. Então aí acabou que eu migrei de gestor de projetos para uma oficina de clássicos, no Brasil ainda, né? Falando um pouco sobre a vinda para Portugal, eu vim para Portugal pensando na minha realocação na minha área, né, de projetos. Chegando aqui em Portugal, a gente começou a ver a dificuldade de realocação aqui também na área. E um dia eu estava indo passear na Lagoa da Albufeira e vinha uma Edbus, né, uma Kombi elétrica essas modernas, e fui tirar uma foto. E o dono do carro tinha uma oficina de clássicos aqui em Portugal e acabou me convidando para ir trabalhar com ele, e eu fui parar na área de clássicos aqui em Portugal de novo. Depois de algum tempo trabalhando com ele, acabou que surgiu uma oportunidade de uma loja e eu abracei essa oportunidade, né? E comecei a caminhar sozinho na área de clássicos. Aí eu montei uma loja de reparo de clássicos, né? De reparo, restauração, né? De clássicos aqui em Sesimbra. Old Car Never Die
surgiu para mim porque quando no Brasil a gente pegava os carros para reformar, né, normalmente eles estavam muito ruins, né, muito ruins, assim, estado muito precário, e a gente modificava, fazia do jeito que a gente conseguia fazer, mesmo que o carro não ficasse original, né, pelo menos nós salvávamos aquele carro de ir para o abate, né, de ir para o ferro velho. E a ideia de carro, na verdade, surgiu disso, porque a paixão pelo carro é muito maior do que deixar ele ir para um ferro velho, ele deixar de existir, entendeu? Então a gente procura salvar todo tipo de carros, desde os que estão em pior caso, né, que a gente transforma em restore modes, ou nos clássicos que realmente tem assim um apego emocional, um apego financeiro, ou que tem muito mais valor de mercado. Então a ideia de Old Car, na verdade, surgiu de salvar todo tipo de clássico. O diferencial da Old Car, na verdade, é que ela surgiu da paixão por automóveis. Não era minha profissão, não era, era realmente a paixão do carro. É quando você vive o carro, quando você monta o carro para o cliente como se fosse para você. Quando você faz os reparos nos carros, pensando como você faria o melhor. Não é uma oficina convencional. A gente aqui ama o que faz e ama entregar os carros, e a nossa maior realização é ver os clientes felizes, aproveitando seus clássicos, dando seus passeios, indo aos encontros. É isso que motiva o Old Car, na verdade.